Vamos estudar, alunos dos quartos anos. Olhem, a atividade do EMAI 20.1, páginas 26 e 27, lendo o gráfico de pesquisa. Bem, como vocês já viram, nesta sequência 20, nós vamos estudar e vamos falar muito sobre gráficos. E para iniciarmos, começamos aqui com o seguinte questionamento. Você já ouviu falar em cesta básica? Quem já viu? Quem sabe o que é? Já viram lá no mercado? Tem umas que ficam prontas lá, não é? Faça uma pesquisa sobre esse assunto e escreva um pequeno resumo a respeito. Bem, aqui eu coloquei que sim, que uma cesta básica é composta por produtos necessários no dia a dia de uma família, com alimentos básicos e, às vezes, itens de limpeza e higiene pessoal. Bem, o que tem numa cesta básica? Aqui a Pro colocou alimentos. Quais são os alimentos básicos que todos os dias nós usamos em nossas casas? Começa com arroz e feijão, certo? Óleo, açúcar, café, sal, farinha, entre outros, né? Pro colocou aqui itens de limpeza, higiene pessoal. Então, algumas delas vêm também, por exemplo, sabonete, creme dental, agora até o álcool em gel, certo? A ideia central é que fosse uma cesta de alimentos para uma família passar o mês todo. Aí, só que as que vêm pronta depende da família, da quantidade de pessoas e tudo mais, certo? Olhem só, a nossa atividade de hoje, nós vamos ver o que? A evolução do preço do quilo de açúcar. Deixa a Pro ler aqui o que pede, olha. Em seguida, leia e responda as questões relativas à situação. Em uma cidade foi feito um levantamento sobre a evolução de preços de alguns dos produtos da cesta básica. É apresentado o seguinte gráfico referente ao preço do açúcar em quilos. Bem, o que vocês acharam desse gráfico? Nós já tínhamos estudado esse tipo de gráfico? Não é? Nós conhecíamos quais? Qual tipo de gráfico? Este de coluna, certo? Onde nós tínhamos que olhar onde os dados eram apresentados separadamente, tá? Aqui também são meses do ano e o consumo em litros do quê? De água de 2 escolas. Então, este era o tipo de gráfico que nós mais vimos. Agora, nós temos esse em linha. O que vocês acharam? Cada ponto significa o que nesse gráfico? A marcação daquele mês, certo? Então, se a evolução do preço do açúcar, nós temos aqui, ó, os valores do açúcar em reais, tá? E embaixo, os meses, o período no qual foi feito esse levantamento, essa pesquisa. E cada pontinho, olha, está no meio, aqui é como se tivesse uma coluna apagadinha atrás com linhas que ajudam o que? A gente se localizar bem. Então, por exemplo, em outubro, olha aqui, o preço está R$ 6,40, só que tem as grades por trás, estão vendo? E lá em cima, R$ 6,50. É como se fosse aqui R$ 6,42. Ou seja, neste gráfico, a gente olhando como essa linha está situada nele, dá para a gente observar muito bem o quê? Como lá em outubro de 2011 o preço estava alto, subiu ainda mais em novembro e começou a descer. Olha, teve uma queda acentuada. E depois, o que acontece? Sobe novamente os preços e tem uma subida acentuada. Mas ele cai e entra aqui numa estabilidade, certo? Vejamos o que pede aqui a questão A. Do que se trata esse gráfico? Sobre a evolução do preço do açúcar na cidade de Lagoa Negra. E de onde é que eu tirei essas informações? Aqui está falando evolução do preço do quilo de açúcar. Embaixo, fonte, olha, Prefeitura Municipal de Lagoa Negra. Então, é o
Por isso que eu coloquei essa resposta aqui, certo? Nós temos que olhar para o gráfico. Questão B. Quais informações estão registradas no eixo horizontal? O que é o eixo horizontal do gráfico? Vamos olhar? Aqui, o eixo horizontal. Para cima, o eixo vertical. No horizontal, tem o quê? Os meses do ano, né? Em que a pesquisa foi realizada. Por isso, a Pro colocou aqui, olha, os meses e anos em que se pesquisou os preços do açúcar, pois começou em 2011 e terminou em 2012. Questão C. E as registradas no eixo vertical? Qual é o eixo vertical? Aqui. Aqui tem os preços. São os preços do quilo do açúcar. Em que período foi realizado esse levantamento? Temos que olhar para o gráfico. Começa quando? Em outubro de 2011, vai até agosto de 2012. Foi um ano completo? Não, faltou o mês de setembro de 2012 ou aqui de 2011. Aí seria de um ano todo. Mas, então aqui a Pro colocou que foi de outubro de 2011 a agosto de 2012. Quais os valores em reais do preço do quilo de açúcar? Onde nós vamos buscar essa informação? Também aqui no gráfico. Olhem só. Começa aqui com R$ 6,10, R$ 6,20 até R$ 6,60. Caríssimo, hein? Que açúcar caro, acho que ele é de ouro, não é? Pergunta, gente, ó, em reais. Por isso que a Pro colocou o símbolo do real, o cifrão, os 6,10 centavos e assim por diante. Qual foi o mês em que o preço do açúcar foi menor? Fica claro aqui nesse gráfico de linha? Sim, não é? Onde foi que baixou até na base do gráfico? No mês de março de 2012. Não é o mais baixo? Olhem aqui, aqui está um pouco acima. No mês de março de 2012. G. Em quais meses se manteve o valor? De quanto? Voltemos ao gráfico. Como que a gente pode observar nesse gráfico, no de coluna, bastava nós olharmos o quê? Onde as duas colunas estavam iguais. E aqui? Olhem, gente, basta nós olharmos aqui, olha, os dois pontos, olha, não estão no mesmo nível? Ou seja, foi nos meses de julho e agosto de 2012. Bem, então a Pro colocou a informação e ainda acrescentou com o valor de R$ 6,20. Última questão. Antes de vocês responderem, mudem aí, não é 2019, sim 2012 aqui também, certo? O que você observa no período de março de 2012 a maio de 2012? Olhem, tá perguntando desse período aqui, olha. Olhem. O que a gente pode observar? O que aconteceu, ó? Como o preço subiu, não é? Não é isso que a gente observa aqui? Então, eu coloquei aqui como resposta que houve um aumento acentuado no preço do açúcar, certo? E aí, entenderam? Viram como é interessante nós observarmos vários tipos de gráficos? A gente pôde constatar que ele também é ótimo para que a gente consiga interpretá-lo e se descobrir as informações contidas nele. Entenderam? Gostaram? Espero que sim. Curtam o vídeo, compartilhem com seus colegas e deixe seus comentários, tá bem? Beijos!